Olá pessoal, eu sou Franco Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou relacionar algumas diferenças hoje entre o que é conservadorismo e progressismo, tá? Lembrando que o conservador ele é visto como de direita e reacionário, tá? E o progressista ele é visto como subversivo, não é? E que defende o progresso. Ele é subversivo, não é subversivo porque ele quer subverter a ordem. Ele não acredita que essa ordem de desigualdade que existe no mundo tem que prevalecer. Nelson Mandela uma vez disse uma frase que o problema que o homem cria só cabe a ele resolver. Né? Se o homem cria um problema, cabe a ele resolver. Tá? Eu vou voltar depois para falar Marx e religião, né, porque tem muito disso também envolvido em Karl Marx. Tá? O conservador disse, se você vive no mundo capitalista, você não pode ter um celular. Né? O progressista acredita. Só que o conservador, ele defende valores do passado. Tá? Então, um conservador mais honesto, mais correto que existe, né, a linhagem de conservadorismo no mundo, são os Amishes. Por quê? Porque eles não usam celular, né, eles gostam de valores antigos. Eles não usam carros, eles usam carroças, eles não têm TV, não é? E, diga-se de passagem, né, o conservadorismo não sabe, muitos deles não sabem, que quem criou a corrente alternada de energia elétrica foi um comunista. Quem criou o primeiro protótipo de computador foi um homossexual. Tá? Então também não deveriam usar porque são contra, né, tanto contra o comunista como o homossexual. Tá? Vamos lá. Criminalização da homofobia. Né? O conservador é a favor, o progressista não. Tá? Porque todos os seres humanos têm o direito de escolher os seus parceiros e serem felizes. Né? Ninguém pode se interferir na vida alheia, não é? Porque a vida de cada um é administrada por si mesmo. Tá? Liberdade de cátedra, de ensinar. Não é? O conservadorismo é contra, não é? Porque ele quer que você ensine aquilo que eles pensam. Não é? Já o progressismo é a favor da liberdade de cátedra, né? Desde que você dê o melhor de sua qualidade como professor para o aluno. Tá? O conservadorismo é contra direitos humanos para humanos direitos. Né? Ele é contra os direitos humanos. Já o progressista é a favor. Direitos humanos foram criados depois da Segunda Guerra Mundial justamente para garantir a condição de humanidade do ser humano. Tá? Por exemplo, né, há muita crítica que os direitos humanos estão constantemente em prisões. Por quê? Porque são ali violados os direitos humanos do preso. O preso está preso, ele não precisa ser tratado como um bicho, ele já está pagando a sua pena. Então ele tem que ser tratado com a dignidade humana, não precisa comer marmita estragada, dormir no espaço que cabe 3, dormir 30. Não é? Então os direitos humanos agem para garantir o quê? A integridade humana. Mesmo ele sendo condenado, ele continua sendo um ser humano. A direita é contra os direitos humanos, o conservadorismo é contra, já o progressismo é a favor. Tá? Bandido bom é bandido morto. Tá? O conservadorismo, né, que geralmente é composto, na sua grande maioria, de religiosos, bandido bom é bandido morto, né? Já o progressista não. Né? Todo ser humano tem que ter direito ao seu devido julgamento e não à execução, até porque no país não tem pena de morte. E outra, né? Bandido bom é bandido morto. Jesus foi condenado como bandido e por isso foi assassinado. Não é? Então, é uma contradição, uma outra contradição aí. Não é? Movimentos sociais. Né? Movimentos sociais como o movimento feminista, o MST, o MTST, o conservadorismo é contra, o progressismo é a favor. Tá? O MST ele luta pelo direito garantido pelo Estatuto da Terra de 66, que diz que a terra tem função social. E não só isso, na história do Brasil, né, desde as capitanias hereditárias que foram doadas terras gigantes, né, a famílias
influências de Portugal, né, assim como a Lei de Terras, por exemplo, de 1850, né, garantiu a concentração de terra na mão da classe dominante, né, e nem o negro e muito menos, né, o pobre teve acesso à terra. Tá? E muitas dessas terras são devolutas, que são terras do Estado, e outras são terras improdutivas, tá? Que está na lei que garante o direito do Estado de desapropriar, indenizar e fazer a reforma agrária. Tá? Os sem terras têm uma frase muito bonita que eles dizem que o melhor adubo da terra é o suor de quem nela produz. Tá? O MTST também, tá? O MTST luta pelo direito à moradia, que é constitucional. Os maiores invasores de espaços públicos em São Paulo, por exemplo, é o Carrefour, Bradesco, Itaú, né? São grandes corporações que invadem, né, terras públicas e não devolvem. Não é? Inclusive, às vezes o crime prescreve e eles ficam com a terra o resto da vida. Né? O MTST ocupa prédios públicos abandonados para fazer pressão para que se haja uma política de habitacional que é, como já disse, garantido na Constituição. Tá? Os conservadores estão costumando andar agora com a camisa mais Mises e menos Marx. Né? Von Mises foi um dos criadores, assim como Hayek e Milton Friedman, do neoliberalismo. Von Mises apoiou o fascismo. Né? Disse que Mussolini foi um bem muito significativo para proteger a humanidade contra o comunismo. Né? A ironia do destino é que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética comunista, né? Principalmente as duas batalhas mais importantes da guerra, que foi a do Volga, em 1942, e a de Stalingrado, em 1943, que quase dizimou, né? E começou a empurrar o exército alemão para o continente europeu. Tá? E aí Mises, né, que defendeu o Mussolini, né, foi salvo pelo comunismo, né, da Europa não ter virado nazista de Hitler e fascista de Mussolini. Marx, o progressista, né, que conhece, defende por quê? A maioria dos direitos sociais, né, foram constituídos depois da Revolução Russa. Né, e também pela primeira Internacional Sindical de 1864, do qual Karl Marx era o secretário. Tá? Então, a jornada na Revolução Industrial, que era de 16 horas, crianças de 2 anos que trabalhar 2, 3, 4, 5 anos, tudo isso foi luta dos progressistas para acabar. Né? Férias, 13º, repouso remunerado, tudo isso é luta do progressismo. Né? O conservadorismo é contra, e prova maior do que isso é porque o conservadorismo está no poder hoje e caçou os direitos trabalhistas e a possibilidade do ser humano se aposentar com dignidade. Já é mais do que provado que isso acontece. Tá? O conservadorismo é a favor da violência policial em manifestações pacíficas, tá? Porque eles chamam de baderna. Né? Só que na Constituição diz que você tem liberdade de manifestação pacífica. Né? Eles são contra a manifestação porque chamam de balbúrdia, e os progressistas chamam de movimento democrático. Né? A manifestação é um movimento democrático. Inclusive, se as pessoas ficam no marasmo e não manifestam, né, a política não age. O Congresso Nacional é uma caixa de ressonância das ruas. Se você não faz, né, o tambor bater, o Congresso não escuta e não está nem aí preocupado, porque ele se elege com voto popular, mas eles representam a elite dominante do país, tá? Com raras exceções. Tá? Redução da maioridade penal. O conservador é a favor, o progressista não. Por quê? O Estado, é dever do Estado da moradia, empregabilidade, saúde de qualidade, educação de qualidade. O jovem não tem nada disso. Né? Se não tem nada disso, como você quer criminalizar se o Estado é o primeiro criminoso? O Estado é criminoso porque ele negou todos os direitos constitucionais. E aí quer criminalizar a vítima do Estado que ajudou a transformar o menor em um menor infrator. Né? E não só isso. Né? Você vai pôr um menor de 16 anos no sistema penitenciário brasileiro, que é um verdadeiro inferno, né?
onde 30% dos presos estão em prisão provisória, né? No Sergipe é 100%, né? Que falta mais de 300 mil vagas, vai para o menor aonde? Né? Você vai transformar ele de um menor infrator para um bandido de alta qualidade. Tá? E por fim, não é? Alguns lapsos do conservadorismo que a gente tem que deixar para a história. Tá? Margaret Thatcher apoiou o apartheid, não é? E que com esse apoio que ela deu ao governo de Leclerc na África do Sul, ajudou a deixar Nelson Mandela preso mais 4 anos. Ele ficou 27 anos preso. Ela apoiou o apartheid. Tá? O conservadorismo foi contra, né, as lutas pela igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos, né, capitaneada por Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, Fred Hampton, entre outros. Tá? O conservadorismo foi contra. O conservadorismo foi contra a abolição da escravidão, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Aqui no Brasil culminou com a queda de Dom Pedro I, nos Estados Unidos com o assassinato de Abraham Lincoln, né? A pessoa que defende o progressismo, né, que é a mudança constante de acordo com a mudança da sociedade, né, as leis, né, os costumes, as leis têm que acompanhar os costumes que vão se modificando, porque a sociedade vai evoluindo, ela não pode ficar parada no tempo, tá? Os conservadores sempre foram contra, né, valores que permitem um avanço da sociedade através das leis que permitam a garantia, né, de um mundo melhor. Tá? Por exemplo, o Estado é laico. Por quê? O conservadorismo é contra. Geralmente, o conservadorismo no Brasil diz que o Estado é cristão. Né? Tem muitos religiosos que defendem, inclusive, fazer oração no Pai Nosso. Mas aí quem é de Umbanda, quem é muçulmano, quem é judeu, vai rezar o Pai Nosso? Ou vão rezar as orações deles também? Né? Só um tem direito, os outros não. Né? E a lei existe para proteger as minorias. Né? As maiorias estão mais protegidas. Tá? Então, são algumas diferenças entre o conservadorismo e o progressismo. Né? E para finalizar, né, a mulher no conservadorismo, né, é um ser inferior ao homem. Né? O homem é o chefe, é o que manda, e a mulher é o que obedece. Já no progressismo, os dois são iguais, né? Tanto nas relações humanas e sociais, como inclusive na questão do trabalho e no recebimento do salário. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima.